Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje eu vou bater um papo para se aprofundar um pouquinho mais em DeWell. O que seria DeWell? DeWell é o tempo que a bobina precisa para acumular energia suficiente para gerar a centelha no motor. Como é que funciona isso? Tem uma bobina aqui, ilustrada aqui, um raio-x de uma bobina. É simples. Basicamente existe um rolamento primário e um secundário dentro da bobina com um núcleo de metal. Quando você fecha o circuito, o rolamento primário, ela multiplica a tensão de entrada entre o primário e o secundário, vai acumulando energia e quando você abre o circuito, ela gera a voltagem, a energia suficiente para gerar centelha lá no motor e fazer a combustão. Contudo, o X da questão é o seguinte: esse tempo não é algo fixo, depende de várias coisas. E se você não botar o tempo suficiente para gerar a carga suficiente para dar a centelha correta para o seu motor, o motor não vai render muito bem. Pode gerar falhas, buracos de aceleração, né? E se você botar tempo demais, você corre o sério risco de derreter sua bobina. Você vai sobreaquecendo ela, ou você vai reduzir muito a vida útil dela, ou simplesmente você vai torrar ela. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje para ver como você pode fazer para chegar no DeWell correto para o seu projeto. Bora lá! Então, pessoal, qual seria o DeWell correto então, para você colocar no seu projeto? Esse é o problema, não é algo fixo. Isso depende, primeiramente, da construção da bobina. Então tem bobina que vai demandar mais tempo, outras não, para ficarem totalmente carregadas, e vai depender também da voltagem de entrada da bobina. Como a gente viu agora, acabei de falar, a bobina nada mais é do que uma multiplicadora de voltagem. Então, ou seja, vai entrar aqui 12 ou 14 volts, ela vai pegar esses 12 ou 14 volts, fazer uma multiplicação entre os dois enrolamentos primário e secundário, e vai gerar ali 30 mil, 40 mil, 50 mil volts de saída, dependendo da bobina. Tá? Quanto mais forte, teoricamente, melhor, mas tem sua aplicação, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente sobre isso. Vou tentar ilustrar isso aqui de uma forma bem simples, para vocês entenderem como que funciona esse tempo de carga dela. Então, pessoal, para ilustrar isso aqui, vou exemplificar com 2 copos de água. Vamos supor que sejam 2 bobinas diferentes. Isso aqui, o copo de água vai ser a bobina. E a torneira em cima deles é a voltagem, a corrente que a bobina vai receber. Tá? Seria a água, podemos dizer assim. Então, se eu pegar 2 copos de água, abrir a torneira em cima deles, um bem pouquinho e outro abrir bastante, logicamente que o copo, que é onde a torneira está mais aberta, vai encher muito mais rápido. Vai chegar no seu limite muito mais rápido. O mesmo acontece com a bobina. Se a carga da voltagem nela aqui que ela estiver recebendo estiver por 14 volts, ela vai chegar no seu pico máximo de potência rápido. Muito mais rápido que se tiver a 11 volts, 12 volts. E nesse mesmo exemplo do copo d'água, se eu não terminar de encher o copo, encher somente isso aqui, tá? Fechei a torneira, ó, fechei a torneira e encheu nem metade do copo, e jogar o copo no chão, vai ter uma quantidade bem pouca de água, correto? Pois é, muito menos do que se eu encher o copo por completo. É exatamente como a bobina. Se você não te der tempo suficiente para ela se carregar, a centelha que ela vai mandar não vai ser o máximo dela e pode ser até fraco demais para causar a queima, a combustão no motor. Então, você não pode chegar e botar um valor muito baixo. Contudo, também, você não pode deixar muito tempo, por quê? No mesmo exemplo do copo aqui, o copo vai encher e você deixar a torneira aberta não vai fazer ele acumular mais água. Ele vai começar a jogar água para fora, vai transbordar. Com a bobina é praticamente a mesma coisa. Ela tem um limite dela, ela tem a capacidade de armazenamento de energia dela, e quando chega nesse máximo dela, digamos que seria por volta de 2 milissegundos. Se você botar 3 milissegundos, 4 milissegundos, você não está aumentando a potência dela. Ela vai continuar na potência dela ali. Ela só simplesmente vai começar a aquecer muito, porque não tem onde armazenar essa energia e começa a aquecer muito. Ela começa a... E se isso for uma constante, ou se tiver muito tempo carregando ela com ela já cheia,
ela vai esquentando até a hora que ela vai torrar, literalmente torrar, em alguns casos até derrete. Tá? Então, você tem que ter isso aqui na cabeça para ter uma faísca suficiente para chegar próximo ao máximo da sua bobina, para você explorar o máximo dela, não deixar transbordar, aquecer demais, e nem não deixar ela carregar o suficiente para não ter a queima no motor. Então, continuando o nosso exemplo aqui, se você quer uma centelha mais forte, não adianta você socar de well aqui, de tempo de carregamento da bobina, porque ela vai chegar no limite dela e vai travar. Se você quiser uma potência de centelha mais forte, você vai ter simplesmente trocar a bobina. Botar uma bobina mais potente. Voltando ao nosso exemplo do copo d'água, se você quiser mais água, a água não vai matar a sua sede, você não vai deixar o copo transbordar para beber. Simplesmente, você não vai deixar a torneira mais tempo aberta, né? Simplesmente você vai pegar um quê? Um copo maior, que comporte mais água. Mas aí entra a questão da necessidade. Você realmente precisa de uma centelha tão forte assim? O maior desafio do sistema de ignição da bobina é fazer ela gerar carga suficiente, uma potência suficiente para vencer toda a resistência até a vela, vencer a resistência da compressão do combustível e do ar no cilindro, que tem uma alta pressão ali dentro, e isso gera uma resistência muito grande para a vela centelhar e soltar a centelha, fazer o arco elétrico ali entre o eletrodo da vela. Essa é a dificuldade. Então é brincadeira que o nosso pessoal pega o cabo de vela assim, bota no motor de longe, a centelha está soltando assim, então posso usar um gap gigante. Não é. Pode estar soltando a centelha desse tamanho aqui lá de fora do carro. Se você botar nas condições que fica dentro do cilindro, que é muita pressão ali dentro, vai cair para 1 milímetro, 0,8, e é uma dificuldade muito maior, porque tem uma quantidade de combustível ali dentro, oxigênio ali dentro, e são resistivos e está comprimindo. Então a turbulência ali dentro é muito grande e é muito mais difícil para a centelha pular na vela nessas condições. E quanto mais pressão dentro do cilindro e mais rica for a mistura, mais difícil dessa centelha pular. Então, basicamente, falando só nesse pouquinho aqui, o que a gente pode presumir? O motor turbo, deixa eu pegar o outro que está melhor aqui. O motor turbo, né, botar sobrealimentado. Mistura rica, motores taxados, tudo isso faz aumentar, né, a pressão interna e as dificuldades da centelha da bobina. Porém, contudo, se você tem uma bobina que consegue suprir sua necessidade com 2 milissegundos, ela consegue fazer a queima total da sua mistura ar-combustível no cilindro com apenas 2 milissegundos de carregamento. Se você chegar lá e jogar 3,5 milissegundos para ela dar mais carga para ela, vamos supor que ela aguente até, seja 3 milissegundos e meio a carga total dela, na condição que estamos supondo aqui. Ela vai gerar uma centelha mais forte, mas se com 2 milissegundos ela está queimando tudo bem, você não vai ter ganho nenhum aumentando o DWL dela. O pessoal acha, né, que quanto mais forte a faísca lá na vela, mais ela vai queimar, né, o combustível. Teoricamente está correto, só que quanto mais forte, enquanto ela não está queimando tudo que está no cilindro, realmente vai dar ganho. Só que a partir do momento que você já está queimando tudo, a centelha está sendo suficiente para consumir toda a mistura de combustível do cilindro sob pressão ali, a partir disso você não vai ter ganho nenhum, porque a queima já está completa com a carga que está sendo oferecida anteriormente. Então você aumentar mais do que isso não vai mudar em praticamente nada, não vai ter nada, nenhuma diferença. Mas como é que você pode fazer para conseguir estimar, botar o DWL correto para o seu carro, né? Cada projeto é uma coisa, então fica meio difícil de ficar assim, sem nenhuma base. Tá? Existem até cálculos que vão te orientar a estimar o quanto de DWL você pode usar no teu carro, com a tua bobina, seu projeto. Só que, inclusive, né, um desses cálculos que estimam isso está no próprio site da Mega. Você for lá na Mega Escola, eu vou deixar o link lá no comentário fixo. Você pode olhar que tem um tipo de cálculo que não é tão complicado assim. Só que se você vai ter que ter algumas informações que normalmente você não tem quando tem a bobina. São informações que você não consegue descobrir. Então fica meio inviável você fazer um cálculo.
Tá? A não ser que seja uma bobina, por exemplo, um MSD, uma Cell, uma bobina desse tipo que já é para performance, que você tem uma ficha técnica toda da bobina, e você, com os valores que eles disponibilizam lá, você consegue aplicar e descobrir o quanto de UL vai ser para cada situação. Só que é muito mais confiável e até fácil você entrar no suporte dessas fabricantes e perguntar, olha só, tem um produto assim, a bobina tal, gostaria de saber qual de UL dela é correto para trabalhar, que eles vão te dar o suporte e vão te responder, e é mais confiável até do que esse tipo de cálculo que você vai encontrar que estimam o de UL. Tá? Se não é o seu caso, que a maioria da grande do povo que faz preparação não é usar uma bobina esportiva, até porque são caras e são meio complicadas de trazer de importação para cá, é no testômetro. Pois é, deixa eu tentar explicar para vocês. Primeiramente, a bobina faz parte de um sistema de ignição. É um sistema, então tem várias coisas que fazem parte desse sistema, inclusive a bobina. E você tem que começar configurando, por exemplo, o gap das velas de acordo com o seu projeto. Não adianta você chegar lá e querer meter 1.4 de gap num carro sobrealimentado com 2 bar, essa bobina, nem se tiver um pico máximo dela, dependendo da situação, ela vai conseguir centelhar nessa situação e vai te trazer problema. Então, a primeira coisa é você ter um dimensionamento de suas peças. É um carro taxado? Sim. É um carro áspero? Então você consegue aumentar o gap da vela. É um carro sobrealimentado com muita pressão de turbo, então tem que ser um gap menor. É um carro que não é muito taxado e a pressão mediana, então você pode usar um gap mais ou menos, e assim vai. Então a primeira coisa que você vai fazer é regular, desenhando aqui de qualquer jeito aqui para vocês verem, o gap das velas. Tá? Porque como eu falei, apesar de ser uma distancinha aqui, sei lá, de 0,8 milímetros, dentro do cilindro, sob pressão extrema ali e combustível rico, dependendo da situação, a dificuldade da centelha aqui é muito maior do que você pegar a vela, o cabo de vela e ficar lá de fora do motor, tentando centelhar para ver para onde vai a faísca. E depois você vai começar a colocar o duel baixo. Por quê? Para o carro funcionar, principalmente em marcha lenta, que não tem tanto ar entrando no motor, a pressão dentro do cilindro, pressão atmosférica não, a pressão dentro do cilindro é bem menor, é bem menos que você se eu tivesse com o pé atochado no carro. Então, mesmo botando um tempo bem para baixo, o motor vai conseguir pegar e a vela vai conseguir centelhar. Então, você partir de princípios de por 1 milissegundo, um valor inicial, ligar o carro e testar. Como a gente acabou de falar, quanto maior pressão dentro do cilindro, maior dificuldade da vela centelhar. E se o tempo do dual estiver muito baixo, a bobina não estiver conseguindo mandar uma carga suficiente para centelhar, vai dar misfire. Você vai sentir que a cabeçada do carro vai ficar xoxo e só vai voltar quando você soltar o pé. Se esse valor estiver muito errado. Aí você vai lá, você aumenta mais meio milissegundo, vai para 1.5. Se o carro não ficou muito errado, o carro conseguiu progredir até o RPM mais alta, a carga mais alta, sem falhas, significa até que você está meio próximo já do valor mínimo aceitável de UL para fazer a queima do motor. Mas o que você vai fazer depois disso? Você vai aumentar um pouco o valor, como eu falei, para 1.5 e verificar sua sonda. Sua sonda ficou mais seca quando você estava retestando com um DUL maior, então significa que com ela não estava conseguindo queimar o suficiente, ela tinha algum resíduo que não estava queimando, a faísca não estava forte o suficiente, e com 1,5 ela já conseguiu queimar melhor. Então talvez você tenha que aumentar até mais um pouquinho e ir analisando. Porque é muito melhor você errar isso aqui para baixo do que para cima. Como eu falei, para cima você tem um risco grande de sobreaquecer e queimar sua bobina. Para baixo, o máximo que você vai gerar um misfire, você vai ver e vai acertar isso. Mas a partir do momento que você está aumentando o DUL e está vendo que não muda nada na sonda, o carro está acelerando sem falha, e a sonda não mudou, tá tudo igual, retestando, claro, você está no DUL suficiente para fazer tudo a queima no motor. E aumentar mais do que isso é apenas você dar mais carga para a bobina e aquecer mais ela e talvez até diminuir um pouco mais a vida útil dela, porque você vai estar dando no tapa o tempo todo ela ali. Então, até agora a gente está falando de UL, mas a gente está com a premissa
do que o carro esteja trabalhando com 14 volts, que seria o carro funcionando na marcha lenta, com a bateria devidamente carregada e o alternador ali trabalhando no seu full. Né? Mas, como a gente falou lá no início do vídeo, né, que a gente deu o lance da tensão de entrada da bobina e exemplificou com copos de água, a voltagem muda o tempo do DUL. Ela vai demandar mais tempo ou menos tempo para se carregar. Então a 14 volts, por exemplo, se a bobina leva 2 milissegundos para se carregar, se a tensão cair para 12 volts, ela pode levar 3, 3,5, 4, depende. Não é algo linear, e é isso que eu ia falar com vocês aqui. Por exemplo, se você for pegar um fio, né, fazer um teste de corrente e botar na carga dele no osciloscópio, por exemplo, você vai ver que ele, em milissegundos aqui, por exemplo, em poucos instantes ele já fica no seu pico e mantém. Só que na bobina não funciona assim, não é algo instantâneo. Ela vai gerando carga e essa curva não é linear, não é uma coisa constante. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a bobina vai demorar entre 4,5 a 5 milissegundos para se carregar totalmente. Mas você vê, ela não faz isso aqui, ó. Ela começa rápido e vai diminuindo, inclinando a curva. Então, existe uma correção que você tem que fazer. Atenção, cair aqui, você está trabalhando com tá 2 milivolts, para ficar mais arredondado, a 14 volts. Por exemplo, quando você vai ligar o carro, a bateria não está com 14 volts, está ali uns 11, 12, dependendo da situação. Então, você não, e como é para ligar o carro, né, algo que você vai ficar muito tempo trabalhando a bobina nisso aí, você pode aumentar bem esse tempo. É uma correção de DUL. Por exemplo, a 12 volts, vou dar 12 volts, você pode botar aqui já 4 milissegundos. Que o carro vai pegar, quando pegar o alternador vai começar a carregar, já vai fazer a correção e vai jogar para 2. É um tempo bem pequeno. E partindo desse princípio, você pode aumentar bem mais, sei lá, a 10. Quando você estiver dando a partida ali, que a voltagem despencar, você pode jogar a 7 milissegundos, 6 milissegundos, dependendo da situação. Por quê? Porque é um breve momento, é só fazer o carro pegar. Nesse momento de voltagem bem baixa, a bobina vai ter uma dificuldade na hora de se gerar carga, né? Mas, em contrapartida, o motor não está com muita carga ali, você está ligando ele, está girando devagar. Então, a centelha aqui, nesse momento, é suficiente fazer o carro pegar, e pegar bem, principalmente se você estiver usando um álcool, que tem que ter uma centelha mais forte para fazer o carro pegar, principalmente porque em dias frios, né, que o álcool não queima bem, né? O motor estiver gelado, então é uma porcaria. Então você consegue botar um DUL bem alto, pode socar DUL, que no momento da partida, que vai facilitar no momento de ligar esses carros. Então pessoal, esse foi o nosso bate-papo sobre DUL, espero que tenham curtido, até a próxima, tchau, tchau!